Vamos lá, louvado seja Deus por a palavra, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus abra o nosso entendimento, nossos ouvidos, e que a palavra de Deus venha nos abençoar, que a palavra de Deus venha nos dar vida e vida com abundância. 1 Samuel capítulo 17, no versículo 48. Davi encontra com o gigante e o matam. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e encontrar-se com o filisteu. Então aqui essa luta, né, de Davi contra o gigante, contra o filisteu. Interessante, né, que Davi, ele não teve medo do gigante. Davi, ele não teve medo de gigante. Davi era pastor, Davi era pequeno, Davi não tinha estatura para lutar com um gigante. Louvado seja Deus, o que Deus me deu de entendimento aqui nessa palavra, louvado seja Deus, é interessante. Vamos ver aqui. E Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Então Davi, com apenas uma funda e uma pedra, conseguiu derrubar o gigante. Olha só. Por que ele conseguiu derrubar o gigante apenas com uma pedra, apenas com uma funda? Você vai dizer, porque Deus estava na pedra. Porque Deus estava com Davi. Certo, era porque Deus estava com Davi. Mas só que a cabeça era o ponto a qual poderia derrubar aquele gigante. Nossa cabeça é um ponto muito frágil, gente. Então, Davi sabia que uma pontaria certa na cabeça do gigante que não estava protegida, interessante, a cabeça do gigante havia uma parte a qual não estava totalmente protegida, e Davi fez certinho aonde não estava protegido, e isso causou a derrota do gigante. Você está entendendo? Tem coisas, louvado seja Deus, que te levam à derrota por causa daquilo que está no teu pensamento. No teu pensamento. Então, Davi, sabendo que se ele acertasse aquela pedra no ponto exato da cabeça do gigante, ele iria ser derrotado. Então, a luta espiritual está aqui, ó, na cabeça. Na cabeça. Louvado seja Deus. Então, os teus pensamentos podem te levar à queda. Os teus pensamentos podem te levar à derrota. Como os teus pensamentos podem levar à vitória. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Você acha que foi a pedra? Louvado seja Deus que derrubou o gigante? Claro que não. Mas foi o lugar certo aonde Davi acertou a pedra. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então o inimigo, ele sabe trabalhar aonde ele pode nos atingir para nos derrubar, aonde ele pode nos atingir para nos destruir, mas nós também temos que saber, louvado seja Deus e agradecido, o lugar certo para destruir o inimigo que vem contra nós. Então, se você estudou a história, aqui o gigante, ele ameaçava Davi. Ele ameaçava Davi. E tem uma parte aqui, louvado seja Deus engrandecido, a qual Davi chama o gigante de cão. Olha só. Olha só aqui, ó. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e que se levava o escudo diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Então, louvado seja Deus, o gigante olhou para Davi com desprezo. Esse daí eu vou derrotar logo. Esse daí eu vou derrubar. Se o gigante tinha derrubado um exército, imagine uma pessoa. Olha só, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então não é na quantidade que você vai ter a vitória. Louvado seja Deus engrandecido. Porque a quantidade, aquela quantidade de exército, de soldados, não conseguiram derrotar aquele gigante. Mas Davi, somente ele, conseguiu derrotar o gigante. Por quê? Porque Deus, na sua vida, deu uma estratégia.
Deu uma estratégia para Davi para acertar o gigante no lugar certo, no ponto certo. E é isso que temos que fazer na batalha espiritual. Acertar o gigante que luta contra nós no ponto certo. E ele cairá por terra, em nome do Senhor dos Exércitos. Em batalha, tudo tem que ter uma estratégia. Louvado seja Deus e agradecido. Em batalha, tudo tem que ter, louvado seja Deus, uma visão. Louvado seja Deus. Davi não via o gigante como um gigante. Davi via o gigante como um cão. Estude aqui essa história. Estude essa história que você vai entender como era a visão de Davi, como ele enxergava o gigante. Davi não olhou para aquele gigante como se ele fosse derrotado por um gigante. Davi olhou para aquele gigante com um olhar de vitória. Davi olhou para aquele gigante, louvado seja Deus, sabendo que Deus era com ele e daria a vitória a ele. Davi olhou para aquele gigante, sabendo que a derrota daquele gigante era certa. E é assim que você tem que ver. É assim que nós temos que ver, é olharmos para a situação e saber que a vitória é certa. O problema está grande, a doença está aí, a situação financeira está difícil, o problema está difícil, mas eu quero dizer para você, tenha visão de vitória, tenha a visão que Davi teve. Por quê? Porque você serve ao Deus vivo, porque você serve ao Senhor dos Exércitos, porque você busca o Deus de Davi, porque você busca o Deus que nos dá a vitória. Então, louvado seja Deus, agradecido Davi, o pequeno Davi que não sabia usar armas, louvado seja Deus, mas sabia o ponto certo para acabar com o gigante. Lembra quando o Davi, ele matou o urso? Ele sabia o ponto certo para matar aquele urso. Lembra quando Davi matou o leão? Ele sabia o ponto certo para matar o leão. É assim que nós temos que guerrear, olhando para o adversário e sabendo o ponto certo da derrota dele. E qual é este ponto, irmã? Esse ponto certo, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, é a tua fé. É a tua fé mostrando que ele não é maior do que o Deus que está na tua vida, que ele não é maior do que a tua fé. Louvado seja Deus. Você olha para o problema e muitas das vezes você diz que o problema é grande, você diz que, louvado seja Deus, agradecido, a situação não vai ter vitória, mas o Senhor veio aqui dizer para você: ei, louvado seja Deus, tenha visão de vitória, tenha visão, louvado seja Deus, agradecido, que esse problema vai ser resolvido. Tenha visão, louvado seja Deus, que esse gigante cairá por terra em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi, louvado seja Deus, ele sabia, louvado seja Deus, que ele atirasse aquela pedra no ponto certo para derrubar aquele gigante cairia por terra. Ele já sabia que Deus era com ele. Então, louvado seja Deus, agradecido, ele foi para cima do gigante e atingiu o gigante no lugar certo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E o gigante foi derrotado por Davi. E o gigante foi derrotado pela fé de Davi. E o gigante foi derrotado pelo Deus de Davi. Porque aquela vitória não era só de Davi, aquela vitória é de Deus. Meu querido, minha querida, Deus veio aqui dizer para você hoje que a tua vitória não é só tua vitória. A tua vitória é de Deus. Tá entendendo? A vitória da tua família é de Deus. Louvado seja Deus, agradecido. Ei, louvado seja Deus, aquela vitória perante o gigante que estava confrontando o Deus de Davi era vitória, louvado seja Deus, de Deus. Por isso Deus deu estratégia, Deus deu entendimento para Davi como derrubaria aquele gigante. Uma pedra. E com uma pedra muitas pessoas perdem a vida, não é verdade? Tem pontos na nossa cabeça se uma pedra, vindo com força, como foi atirada, né? Louvado seja Deus, ela elimina uma pessoa. Então, Davi sabia, louvado seja Deus, que se ele atirasse aquela pedra no lugar certo, no ponto certo da cabeça daquele gigante, aquele gigante viria por terra. Tá entendendo? Então, louvado seja Deus, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas observa a situação e veja qual é o ponto certo para resolver essa situação.
Todo problema tem solução. Todo problema tem solução. Louvado seja Deus e agradecido. O que nós precisamos é ter visão para resolver o problema. Então Deus deu essa visão a Davi. Louvado seja Deus. Talvez tu não tenha visão para ajudar o teu filho. Talvez tu não tenha visão para ajudar a tua esposa. Talvez você não tenha visão para a tua vida financeira ficar estabilizada. Talvez você não tenha visão, louvado seja Deus e agradecido, para ajudar o teu esposo. Talvez você não tenha visão para ajudar você mesmo. Você não tem a visão. Mas Davi tinha essa visão. Mas eu quero dizer para você que você pode não ter essa visão, mas você ainda tem o Deus. Você ainda está aqui buscando esse Deus. Você está aqui clamando esse Deus e esse Deus te dará visão. Porque Davi, antes de ir para essa batalha, ele foi orar. Ele foi buscar a Deus. Davi, antes de ir para o gigante, louvado seja Deus, ele não foi se vestir com as armas de batalhas carnais. Davi foi se revestir com as batalhas, com as armas espirituais. Lembra da guerra espiritual para você? Que todos os dias eu falo? Você pode não ver os demônios que estão ao teu redor. Como você também não vê os anjos que estão ao teu redor. Poucas vezes eu vi os anjos, quer dizer, ver os anjos como eu estou vendo você, né? Poucas vezes, mas eu já vi os anjos, eu já vi. Como eu também já vi demônios, como eu também já vi espíritos imundos. Quando Jesus me resgatou, gente, o Senhor abriu minha visão do reino espiritual. E eu via espíritos imundos, né? E eu achava que eram pessoas. Vocês já viram aquelas pessoas que andam na rua, que parecem loucas, que são vistas como loucos na rua? Pois é. Do jeito que eles são, né, sujos, não come lixo, são loucos mesmo. Eu não tenho entendimento de nada. Vocês já viram essas pessoas na rua? Pois é. Eu estava atravessando a rua, era como se eu tivesse visto uma pessoa. Quando eu olhei, não estava mais. Só que o quê? Quando eu cheguei em casa, gente, eu estava com dor de cabeça, uma dor de cabeça insuportável. Eu não entendia nada de Deus, eu não entendia nada do reino das trevas, eu não entendia nada de batalha espiritual. Eu disse, ai mamãe, estou com tanta dor de cabeça. Tomei remédio, nada, piorou. Aí a minha sobrinha já era cristã, eu fui lá com a minha sobrinha e falei, minha filha, eu estou com tanta dor de cabeça. Aí a minha sobrinha, usada por Deus, ela pegou e disse assim, eu contei para ela que eu tinha tido essa visão, ela pegou e disse assim, tia, estuda Efésios 6:10, porque agora tu tem visão e tu tá vendo eles, e eles estão vindo para cima de ti, que é para te ter medo deles. Meu Deus, foi dito e certo. Eu fui estudar Efésios 6, eu fui estudar, eu fui aprender, eu fui me revestir, eu fui orar, eu fui jejuar, eu fui praticar a palavra, eu fui a profundo da palavra. Agora hoje eu vejo, gente, não acontece nada, não acontece nada, mas antes eu sofria. Então, como eu seguia uma falsa doutrina, eu admirava uma falsa doutrina, eu acreditava nessa falsa doutrina. E o que aconteceu? Quando eu saí de lá e entreguei minha vida, fui caminhar com o Senhor Jesus, os demônios vieram me perseguir. E a minha mãe disse bem assim, foi porque tu saiu daquele lugar e eles não gostaram. Sabe? E Deus foi usando minha mãe, Deus foi usando a minha sobrinha, até que eu me aprofundei na palavra de Deus, me aprofundei nos livros de batalha e fui entendendo que o reino espiritual, ele é existente. Ele é existente. As pessoas acham que não existe. As pessoas acham que não existe. Gente, a palavra de Deus ela é muito verdadeira. Muito, muito verdadeira. Assim como existe o céu, existe o inferno. Assim como existe o anjo, existe o demônios. Assim como existe o reino
terreno, existe o reino espiritual, o reino do céu. O reino do céu é espiritual e ele se materializa na terra. Quando você reconhece que Jesus é teu Salvador, o reino do céu é materializado na terra, ele está no teu coração, ele está no meio de nós, ele está conosco. Louvado seja Deus, como que ele está dentro do nosso coração, que cremos no Deus Todo-Poderoso. Então, louvado seja Deus, agradecido Davi foi contra aquele gigante no lugar certo, no ponto certo. E uma pedrinha acabou com aquele gigante. Acabou. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. Sabe o que o Senhor fala ao meu coração? O que nós precisamos é ter sabedoria. Porque Davi teve uma sabedoria que o exército não teve para derrubar aquele gigante. Olha só, Deus deu Davi da sabedoria para Davi derrubar aquele gigante. E é isso que nós temos que pedir de Deus. Sabedoria para o teu casamento, sabedoria para as tuas finanças, sabedoria para tu manter o teu corpo, sabedoria para tu ter saúde, sabedoria para tu tratar com teus filhos. Se nós tivermos sabedoria, gigante vai cair por terra. Não a sabedoria humana. Porque a sabedoria humana foi um exército contra aquele gigante. Mas a sabedoria divina, louvado seja Deus que fechou a boca do leão. A sabedoria divina que levou a José a ser governador. A sabedoria divina que fez Davi derrubar o gigante. Louvado seja Deus, estratégias do céu, sabedoria do céu, visão do céu. Ou você vê, louvado seja Deus, essa situação como um gigante, ou você vê essa situação, louvado seja Deus, derrotada. E você com a tua vitória. Entendemos, gente? Entendemos. Louvado seja Deus e agradecido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse Deus nos dá sabedoria. Esse Deus nos dá visão. Esse Deus nos dá estratégia. Esse Deus é conosco. Ele era com Davi. Ele era com Davi nessa batalha. E Deus é com você nessa batalha. Deus é com a igreja nessa batalha. Deus é conosco. Ele diz isso todos os dias para nós. Louvado seja Deus e agradecido. Irmã, mas eu sou pecadora, Deus não é comigo. Louvado seja Deus e agradecido. Deus é conosco, não é por causa da nossa santidade. Deus é conosco por causa que o Senhor Jesus, reconhecemos que Ele é o nosso Salvador. Reconhecemos que é Ele que peleja por nós. Não é pela nossa santidade, não é pelo nosso mérito. Deus é conosco por causa do Filho dele que você recebeu no seu coração. Deus é conosco porque o teu nome está escrito no livro da vida. Porque se teu nome não está escrito no livro da vida, eu te convido. Eu te convido a se arrepender dos teus pecados. Eu te convido a se arrepender. Louvado seja Deus, é chegar com Deus, se arrepender do Senhor, eu errei, eu pequei, esse pecado me fez mal, esse pecado fez mal para minha família. Senhor, eu reconheço que eu errei. Arrependimento é reconhecimento dos nossos erros. Arrependimento faz você sentir uma dor, porque você errou, eu não devia ter errado, eu devia ter obedecido a tua palavra, eu devia ter obedecido os conselhos de meu pai e da minha mãe. Arrependimento é isso. Lembra lá do filho pródigo? O filho pródigo, quando se arrependeu, ele disse para o pai: Pai, pequei contra ti. Ele reconheceu que ele errou. O pecado é um erro. Ele reconheceu que ele errou contra o pai e ele errou contra Deus. Não foi assim? Arrependimento é o reconhecimento dos meus erros. É eu entender que eu fui errada. É eu entender que eu pratiquei algo errado. E eu entender que eu me arrependo. Eu me arrependo de desobedecer a Deus. Eu me arrependo dessa prática que me levou à vergonha. Eu me arrependo dessa prática que desagradou a Deus. Isso é arrependimento. Arrependimento não é você dizer: Senhor, eu arrependo dos meus pecados, mas você não sente esse arrependimento no teu coração. Então, louvado seja Deus e agradecido. O verdadeiro arrependimento é quando você sente que você errou.
que você pecou contra Deus, que você pecou contra o teu pai, contra a tua mãe, que você pecou contra a tua esposa, que você pecou contra o teu esposo. Louvado seja Deus, que você pecou contra Deus e contra a vida de alguém. Isso é arrependimento. Senhor, eu fui mal com a minha mãe, eu fui desobediente com a minha mãe, eu fui desobediente com meu pai. Tá entendendo? Esse arrependimento é você reconhecer que você errou, mas que você está se arrependendo. E Deus vem e te perdoa. E Deus vem e nos perdoa. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E aí, o que acontece? O nosso nome é escrito no livro da vida, porque nós somos perdoados e reconhecemos Jesus como nosso Salvador. E reconhecemos que através do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos, nós somos justificados. Nós somos, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, e cordeiros de Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Porque muitas pessoas pedem perdão da boca para fora, não reconhecendo que errou, não confessando seus pecados. E para que haja uma prosperidade, tem que ter confissão de pecado. Você chegar com aquela pessoa, me perdoe, eu errei com você. Tá entendendo? Eu errei contra Deus, eu errei contra você. Eu tô aqui reconhecendo que eu errei. E quando você reconhece isso, o que acontece? Há fruto de arrependimento, há fruto do Espírito Santo, a mudança de vida. Esse fruto do arrependimento significa a mudança de vida, que você não vai mais machucar essa pessoa, que você não vai mais errar com essa pessoa, que você não vai mais errar com Deus. Lembra lá quando a mulher adúltera foi pega em adultério? Jesus a perdoou e disse para ela: perdoados são teus pecados, vai e não volte mais a pecar. Quando Jesus curou os leprosos, ele disse quando Jesus curou o leproso, ele disse para o leproso: vai, perdoados são o teu pecado, e não volte mais a pecar, para que não suceda a pior coisa. Então, louvado seja Deus, a gente pede perdão de Deus, né? A gente se arrepende, Deus nos perdoa, mas a gente não pode voltar para o erro, porque haverá coisa pior para a nossa vida. Lembra lá que quando a gente vem para Jesus, o Senhor nos limpa dos demônios. Ele deixa nosso coração limpo, a nossa casa limpa. Aí os demônios, né? Está na Bíblia. Os demônios, ele fala: vou voltar para a minha casa. Olha só. Tem gente que diz que demônio não tem casa. Tem sim. Ele tem coração sujo de pecado para morar. Como o Espírito Santo também habita. Ele mesmo disse: o Espírito Santo não habita em templos feitos pelos homens. O Espírito Santo habita em nós. Habita em nós. Foi isso que o Senhor falou, né? Então, louvado seja Deus e agradecido. Quando aquele demônio volta para querer morar de novo no teu coração, ele encontra o teu coração limpo. Ele encontra o teu coração cheio da palavra de Deus. Aí ele bate em retirada. Porque quem é sujo quer andar com sujo. Quem é limpo quer andar com limpo, não é verdade? Quem é santo quer andar com santo. Quem é demônio quer estar com demônio, não é verdade? Louvado seja Deus e agradecido. Quem é verdadeiro quer andar com pessoas da verdade. Quem é da mentira quer andar com as pessoas da mentira. A luz não se mistura com as trevas. O santo não se mistura com o profano. Está escrito tudo aqui na Bíblia. Louvado seja Deus e agradecido. Não tem mistura, não tem união das trevas com a luz, não tem união. Você consegue, você acende uma lâmpada, o que ela vai fazer? Ela vai iluminar todo o lugar que estava escuro. Não fica nenhum lugar escuro, não fica. Aonde a lâmpada alcança, é tudo iluminado. E Jesus está na tua vida para iluminar a tua casa. Fala aí: ei, Jesus está aqui na minha casa. Então, não tem trevas na minha casa, porque Jesus é luz que está na minha vida e ele ilumina a minha casa. O que falta é você profetizar.
E o que falta é você determinar que você é luz na tua casa e ilumina a vida dos teus filhos. O diabo tem que bagunçar lá fora, dentro da tua casa não. Dentro da tua casa quem reina é Jesus, louvado seja Deus e agradecido. Quem dentro da tua casa, quem brilha, quem resplandece é Jesus. Mas muitas das vezes você não tem entendimento desse poder de Cristo na tua vida e você deixa o inimigo bagunçar. Usa a espada que Deus te deu. Que espada é essa, irmã? A palavra de Deus. Quando eu era nova convertida, gente. Ah, meu Jesus amado, eu só vivia em círculo de oração, né? Aí uma irmã chegou comigo e disse assim: irmã, Deus já te deu autoridade. Eu vejo uma espada na tua mão. Usa a espada que Deus te deu. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou usar essa espada? O que é essa espada? O pior de tudo é que as pessoas falam para os novos convertidos, mas não explica. Depois, lá na frente, eu digo, meu Deus, se eu tenho autoridade, por que eu não estou usando autoridade? Que espada é essa? Lá na frente eu fui aprender que a espada era a palavra de Deus. Lá na frente eu fui aprender que a autoridade vinha do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Ah, meu querido, aí quando eu aprendi que a espada era a palavra de Deus, já, não. Agora o inimigo não vai bagunçar na minha casa, não. Agora o inimigo não vai tirar a minha autoridade, porque hoje eu sei que eu sou autoridade através do Senhor Jesus Cristo. Dá para você entender isso? Davi sabia que ele era a autoridade, não era o gigante. Davi sabia que ele era maior do que aquele gigante que estava confrontando ao Senhor. Olha só. Tá entendendo? É isso que nós temos que fazer. Você tá vendo o problema, mas você é maior. É maior do que esse problema. Por quê? Porque Deus é com você. Porque Deus é contigo. Porque Deus está em você. Deus estava com Davi. Deus estava com Davi naquela batalha. E Deus está com você nessa batalha. Deus está comigo nessa batalha na madrugada. Deus está conosco nessa batalha. Então nós temos que entender quem está conosco. Nós temos que entender, louvado seja Deus e agradecido que esse Deus nos dá estratégia, nos dá visão. Porque aquele que não tem visão na batalha é batalha perdida. Mas Deus não te chamou para que você não tenha visão para a batalha. Deus não te chamou para que você não tenha armas para essa batalha. Louvado seja Deus. A única coisa que você precisa é saber usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Então eu tenho que aprender a usar a palavra de Deus contra as trevas. Louvado seja Deus. Lembra o que foi que Davi disse? Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A espada foi lançada, louvado seja Deus, na direção daquele gigante. Quando Davi fala, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a espada foi lançada na direção do gigante. Quando Davi pega a pedra, joga no gigante, a espada chega junto e o gigante cai por terra. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. E essa foi a palavra, gente linda de Deus. Use a espada do Espírito Santo. Use a palavra de Deus. Todas as vezes você está ouvindo, guarda a palavra de Deus no teu coração. Medita na palavra de Deus quando vir um pensamento mal. Vai meditar a palavra de Deus, medita os versículos, medita os salmos. Eu não sei o que tu tem, o que tu tem aí decorado, guardado no teu coração. Mas em meio de eu estar pensando lá, lembra lá dos pensamentos de Saul? Davi, o gigante é maior do que tu. Davi, tu tem que usar essa espada, tu tem que usar as minhas armaduras, não foi? Saul queria que Davi usasse as armaduras dele, e Davi disse que não sabia nem andar com aquilo. Não sabia nem se mexer. Davi foi com o quê? Com aquilo que ele sabia que ele iria vencer a batalha. Ele não precisava das armas de Saul. Louvado seja Deus. Ele não precisava, louvado seja Deus, das vestes de Saul.
Ele precisava de quem? De Deus, de Deus. Louvado seja Deus e agradecido. Que Deus fosse com ele. E Deus foi com ele, e Deus vai com você, e Deus vai comigo, e Deus está conosco nessa batalha. Louvado seja Deus e agradecido. E o gigante foi por terra. E o gigante foi por terra. Louvado seja Deus. E hoje gigantes caíram por terra. Enquanto a palavra de Deus, enquanto a espada estava sendo manejada aqui, nessa mensagem, você pode não ter visto, mas o Espírito Santo está mandando dizer para você e para mim, com essa mensagem pregoada, com essa espada sendo manejada, a gigante caiu por terra que você não viu agora, mas você vai ver. Lembra quando Davi falou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos? Pois é, naquele momento o gigante ainda não tinha caído. Louvado seja Deus, mas chegou um momento que quando Davi lançou a pedra, não foi mais a palavra, foi aquela pedra, o gigante caiu por terra. Por quê? Porque a espada já estava na direção daquele gigante. E hoje a espada veio aqui para derrubar esse gigante. E o final da mensagem, o quê? Olha só. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. E tomou a sua espada. Soldado, meu querido, só ganha a batalha de pé. Soldado só se ajoelha para orar, mas a guerra é de pé. Por isso que se você estudar a Bíblia, Deus sempre está falando, levanta e anda. Sempre Deus disse para Moisés, diz para o meu povo marchar. O povo marcha deitado? Não, o povo marcha andando de pé. Então você tem que ficar de pé nessa batalha espiritual. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. E tomou a sua espada, a palavra de Deus, tirou da bainha e o matou e lhe cortou com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Olha aí, então quando o gigante cai, aqueles que estavam, os outros demônios que estavam junto com o gigante, batem em retirada. E hoje hoje a palavra de Deus jogou o gigante por terra. Isso é para quem crê. Já era para você estar escrevendo aí amém. Já era para você estar dizendo amém. Hoje, com essa palavra, o Senhor jogou o gigante por terra. E eu creio, Jesus. E eu creio, meu Deus, e eu creio no poder da palavra, eu creio no Deus do Senhor dos Exércitos, que esse gigante caiu por terra, de dentro desses lares, de dentro desse hospital, de dentro dessa empresa, de dentro do nosso pensamento, esse gigante que lutava contra nós caiu por terra, porque o nosso Deus é maior, ele é o Senhor dos Exércitos, e ninguém pode vencê-lo. Ninguém pode vencer o nosso Deus. Louvado seja Deus e agradecido. Deus abençoe a todos e essa foi a palavra. E você que estava afastado do caminho, volte para o caminho. Volte para o caminho, por louvado seja Deus e faça como deve. Seja esse soldado de Cristo. Seja esse soldado para derrubar o gigante. Louvado seja Deus e agradecido, porque Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Ninguém, não é verdade? Vamos orar. Poderoso Deus, soberano Pai, nesse momento, meu Deus, eu te apresento as vidas. Que essa palavra seja materializada na nossa vida. A tua palavra é espiritual, mas ela é viva e eficaz. E que ela venha com esse eficaz, derrubando os gigantes, derrubando as muralhas, derrubando, Senhor, os nossos inimigos espirituais. E que nós possamos, Senhor, meu Deus, glorificar o teu nome, cantar o hino da vitória, porque esse povo cantou o hino da vitória, meu Pai. O Deus querido, Deus de poder, e nós cantaremos também o hino da vitória, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e nós vamos dizer, só o Senhor é Deus que me deu a vitória. Tu és o Deus do impossível, aquilo que é possível
impossível nós estamos fazendo. Nós estamos crendo, nós estamos orando, nós estamos buscando a Tua palavra, nós estamos guardando a Tua palavra no nosso coração. Louvado seja Deus e agradecido agora, Senhor. Glorifica Teu nome. Glorifica Teu nome curando os enfermos. Glorifica o Teu nome libertando nossos filhos. Glorifica o Teu nome, Senhor. Nessa mensagem o povo foi liberto, meu Deus e meu Pai, desse exército que se levantava contra o Teu povo, e que nessa mensagem nós possamos contemplar a libertação desse exército que tem se levantado contra o Teu povo, meu Deus, contra a nossa família. Porque Tu és grandioso, Tu és altíssimo, Tu és poderoso, Tu és Senhor dos senhores, Tu és Rei dos reis e Tu estás no controle de tudo. Meu Deus, muitos estão olhando o gigante, muitos estão olhando o fim do mundo, muitos estão olhando, Senhor, meu Deus, a maldade, meu Deus, que está cada vez maior, mas nós olhamos o Deus que é conosco, nós olhamos o Deus que peleja por nós olhamos um Deus que tem nos livrado, nos guardado, nos amparado, nos salvado e salvado a nossa família. Oh Deus Altíssimo, Deus de poder, eu creio, Senhor, que o Senhor já entrou nesse lar, o Senhor já entrou nesse hospital, nessa UTI, nesse cárcere, nesse carro. Eu creio que o Senhor já entrou, meu Deus e meu Pai amado, porque o Senhor é luz, e a luz, meu Deus, dissipa as trevas. Essas trevas que estavam lutando com esse casamento, essas trevas que estavam lutando na situação financeira nossa, essas trevas que estavam lutando na vida sentimental dessa pessoa, essas trevas que estavam lutando, meu Deus, com a saúde dessa pessoa, meu Deus, mas Tu estás aqui iluminando, guerreando pelo Teu povo, pelejando pelo Teu povo e dando vitória ao Teu povo, porque o Senhor deu vitória a Davi e o Senhor é Deus que nos dará a vitória, porque nós servimos e buscamos e cremos o Deus de Davi, o Deus de Abraão, Deus de Jacó, o Deus louvado de Isaac, o nosso Deus. Hoje eu posso dizer que Tu és o nosso Deus, Tu és o meu Deus e Senhor da minha vida. Amém? E que Tu